queria que você comentasse essa passagem isso dá um seminário, né? Essa passagem, vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? Hein, Pois Jorge? é. É muito interessante essa colocação, porque é assim, o sal da terra. A gente encontra muitas explicações que a literatura espírita fala, mas fala só de sal. Não fala sal da terra, fala só de sal. Por que são o sal da terra? E aí as explicações, geralmente da literatura espírita, apaga a ideia da terra e diz, como se Jesus tivesse dito, vós sois o sal. Aí vai falar só de sal. Aí, o que a gente tem na literatura escrita como sal? O sal é o elemento que preserva os alimentos. Naquela época, para preservar a carne, o que a gente faz? Salga. Quando você salga um alimento, ele dura muito tempo. Você vai viajar ao deserto, salga a carne e vai comendo aquela carne salgada que ela não vai apodrecer. Então, o sal tem a característica de ser esse elemento que preservaria o conhecimento para as gerações futuras, para o que viesse depois. Então, o sal tem essa característica. Outras explicações também que se dão falando apenas de sal, mas sem ser sal da terra, é que o sal também é um elemento muito interessante. O sal, quando ele entra numa comida, você coloca só um pouquinho, basta um pouquinho dele e ele muda tudo, muda o sabor completamente. Uma comida sem sal, pelo amor de Deus. Então, o sal é só um pouco e ele dá o sabor do alimento. Uma outra coisa curiosa do sal é que aonde ele entra, ele colabora e desaparece. Pode perceber. Se você tiver água, você joga sal na água, quando você mistura, o sal some. O verdadeiro servidor do bem, ele tem que ser como o sal. Quando ele cai na água, ele se mistura e ele some. Ele não tem que aparecer. Você só vai saber se o sal passou por ali quando você prova. Nossa, que sabor. Mas ele mesmo, ele some na conversa. Então, você, às vezes, tem pessoas que não querem ser o sal, querem ser o coloral, né? Que ele não quer ser o sal, porque o sal bate e some. O coloral é aquele que você joga assim na comida e ele não serve para nada, que ele não conserva, não guarda sabor, não altera sabor, não serve para coisa nenhuma, só dá cor, só faz aparecer, mas não faz nada. Então, Jesus falava para que nós fôssemos o sal da terra e não o coloral da terra. Mas vamos agora avançar para a questão do sal, abrindo para a questão da terra. Na literatura a gente encontra muito sobre sal, mas sobre sal da terra é difícil de achar. Então vamos avançar. O que é o sal da terra? Qual é o sal que a gente joga na terra? Eu tenho terra e eu tenho um sal que eu jogo nessa terra. O que é sal da terra minúsculo? O sal que se joga na terra é o adubo, é o que cultiva a semente. Vós sois o sal da terra, vós sois o elemento que vai fazer a semente frutificar. Então, sede vós aquele que vai permitir com que a terra se torne fértil e a semente do evangelho colocada, que estaria lá no capítulo 13, na parábola do semeador, abrindo o capítulo 13, é exatamente a semente que vai cair e que precisa do sal da terra para que ela caia em terra boa e produza 30, 60 e a 100 por um. Então, você pode ficar com essas duas leituras. O sal, simplesmente, que conserva, altera, desaparece e usa-se só um pouco, e também o sal da terra, o adubo da terra, que transforma a semente e garante com que a semente da vida cresça e prospere como deseja o semeador.